sonho 555, nossos vasos com medida para os outros. A nossa irmã começa aqui, obrigado por mais um dia, obrigado pelo meu coração. Gente, tudo é a respeito do coração. E eu acredito, do jeito que o Senhor vem me treinando e tal, eu penso um pouco diferente, muitas coisas, eu tenho que tomar cuidado a certas coisas que eu falo. Eu já fui gentilmente alertado sobre isso. João, você fala coisa, ninguém entende, ninguém concorda. Então, tudo é a respeito do coração, gente. Tudo é a respeito do coração. Vamos continuar mais ainda aqui aos novos, então, tá? Os novos, nós sempre temos novos que entram e saem. Em cada live, você não sabia disso, né? Mais de 500 pessoas entram e saem no live, entram e não saem, eles entram, o YouTube fala que eles ficam 5 minutos e saem, né? Mas eles saem com aquela sementinha no coração deles, né? Eles saem com aquela sementinha, o Senhor falou que quando tudo acontecer, eles vão lembrar dessa época, do que foi dito, né? Que maravilha é o Senhor, né? E o Senhor vai trabalhar em todos eles, né? A sementinha foi plantada ou foi jogada. Continuando aqui, aos jovens, se vocês forem aqui, então, os mistérios de Deus, tá? Você vê todos os sonhos aqui. Esses sonhos aqui que eu estou começando aqui em vermelho, está sendo revisado por mim. E dessa vez eu estou tomando cuidado, revisando tudo bonitinho, porque do nada eu vou criar minha própria enciclopédia e levar comigo, do nada, né? E do jeito que os sonhos foi criado algumas vezes, até canso o olho, então colocando formato, etc. Para os novos, aqui estão todas os sonhos da irmã Erin. E tem muito o que falar aqui, tá? Eu estou revisando essas coisas, e o meu olho passa bem rápido, porque eu não tenho tempo para ler a maioria, mas muita coisa, então vai ser meu tempo, de acordo com o propósito do Senhor, realmente voltar aos sonhos, principalmente os primeiros 200 sonhos, inacreditável. Olha, gente, vou falar de novo, inacreditável as coisas que o Senhor tem falado nos primeiros 200 sonhos. Inacreditável. Falei de novo já? Mas nós vamos continuar, nós vamos seguir os passos do Senhor, e as primeiras mensagens vai ser a dele. Eu estou seguindo os passos do Senhor nisso, e sobrando tempo nós vamos fazer essas revisadas, mas primeiro eu quero terminar e seguir primeiro, tá, gente? E depois disso eu vou aqui imprimir na impressora, eu vou imprimir e fazer a minha própria enciclopédia nisso aqui. Então, aqui, para os novos, vocês podem ir nos mistérios de Deus, tá? Você dá um clique aqui na história de Jesus, e aqui, quando você tiver tempo, você pode imprimir, tem um clique aqui. Eu tenho aqui o link do site dela, está em inglês, você pode ser um membro lá, e você traduz usando o Google Tradutor, seja o que for bom para você, seja o que for que o Senhor está te guiando, ou você pode vir aqui, os sonhos que eu coloco aqui, eles são traduzidos por mim, ou seja, eu bato o olho no inglês e no português, tá? Bem, e há lástimas, tá, gente? Há lástimas, realmente, é claro, o Google Tradutor, ele pega só tradução palavra por palavra por computador, é claro, né? Tem certas coisas que eu tenho que mudar a frase todinha, que não tem nada a ver com o que o senhor estava falando, e há coisas, por exemplo, o Google Tradutor, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, que eu lembrei agora, você vê aqui no Google Tradutor, fala, achei, mas quando você vai no português, você vê que o senhor falou, eu tenho achado, quer dizer, dá para você entender o que ele está falando, né? Mas você vê, achei, e você vê aqui, eu tenho achado, quer dizer, há uma certa diferença na ênfase, e é isso que eu pego rapidinho quando eu faço as traduções, mesmo assim o Google Tradutor é muito bom, 95%, como já foi falado aqui, 95% desse trabalho do Google Tradutor você pega, tá? Você pega. Então, certas coisas, eu já peguei coisa esquisita, a Erin falando, eu e minha namorada, sabe? Eu fui no português, a girlfriend é amiga. Então, é claro, tem certas coisas que o Google não pega, e depois, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso, mas agora eu estou olhando na formatação. Então, aqui está, amados, aqui está, Deus não tinha avisado que não era para imprimir, Helene, eu não sei, se você está falando isso para mim, não é verdade. O que aconteceu? O que aconteceu a vocês que me seguem já há um tempo aqui, que eu comecei a fazer isso, e aliás, fazendo isso agora até melhor do que o primeiro,
porque agora eu estou fazendo um trabalho até melhor. Mas o que está acontecendo é o que o Senhor fala, quando eu começo a fazer esse trabalho, o inimigo vem em mim, ele vem mesmo, e ele está aqui, e é uma luta. Então, o inimigo me fez de palhaço a primeira vez, tá? O inimigo me fez de palhaço a primeira vez, eu fazendo essas coisas, eu cheguei a pensar que não era vontade do Senhor, olha só, eu cheguei a pensar que não era vontade do Senhor. O Senhor, eu acabei de ler aqui para vocês, ele é uma arte de enganar, né? Ele usa um demônio que faz o mal, um demônio que faz o bem, você dá aquela confusão danada. Então, eu cheguei a pensar isso, e não é, e não foi, entendeu? Isso aqui é um vaso, e eu acredito, tá? O João falando aqui, esse tipo de referência, principalmente se você ler os primeiros 200 sonhos, todo mundo vai ter isso para o futuro. Você vai ver coisa inacreditável mesmo. O Senhor fala claramente nos primeiros 200 sonhos que ela é uma escrivã. Claramente foi falado para ela pelos anjos, pelo nosso Senhor Jesus e por Deus. Escreva em detalhe essas coisas. E ela é perfeita para escrever esses detalhes, sabe por quê? Ela é uma arquiteta e das melhores. Então, por isso que alguns sonhos ela entra em detalhes inacreditáveis. Olha só o que o Senhor fez, né? Ela é uma arquiteta, e o Senhor dá essa, fala isso para ela, escreve, compartilha com os irmãos, etc. Isso acontece principalmente nos primeiros 200 sonhos. Entra em detalhes sobre essa tarefa, o Senhor chama ela várias vezes escrivã, como foi também na Bíblia, tá? Então, aqui está, é claro, esse tipo de coisa não alegra o maligno de forma alguma. Uma das razões, é claro, o Senhor já tem falado aqui, que quando você está fazendo a coisa certa, é que o inimigo vem atrás de você. Ele não falou isso aqui? Não foi a última vez? Ele até falou, o que ele falou? Saiba que essas coisas acontecendo do inimigo, ele está comprovando que você é dele, que você está fazendo as coisas que ele quer. Coisa tão simples que o Senhor fala, né? Carrega tanta sabedoria, né? Mas aqui está, e, gente, há 1 quilo de sabedoria sobre as coisas, tá? Não, amada Helene, eu entendi, só estou respondendo, não teve nada de jogo. Eu só estou falando que o inimigo, ele me fez de palhaço mesmo, pretendendo que era de Deus. Aqui, ele falou aqui, né? Aliás, eu já falei isso aqui várias vezes nesse canal, que por 2 anos, né? Vocês lembram, principalmente aqueles que vêm tarde comigo no tempo, lembra que eu chegava aqui e falava assim, diz o Senhor, e era o inimigo, ó. Era o inimigo falando o que aconteceu, é que eu falei essas coisas tudo para minha família, e hoje a minha filha, minha esposa e meu filho têm dificuldade em me ouvir quando eu trago a palavra do Senhor. Eu já ouvi do meu filho, pai, eu já falei isso antes, nada aconteceu. Então, essas coisas o inimigo faz, como o Senhor falou, e o Senhor alertou, e é por isso que eu tenho extremo cuidado em passar a coisa aqui agora. Muito cuidado. Eu tenho profetas americanas que eu olho, eu decido não fazer, tá? Eu tenho outros que eu gosto, mas eu sempre estou olhando, porque o inimigo ele tem PhD na arte de enganar. Eu fico até, quero falar para alguns irmãos, já falava isso para eles, muito, muito cuidado quando eles levam o inimigo não tão a sério. Não tão a sério. Olha, gente, ele é um PhD na arte de enganar. E ele tem esse poder, e ele tem esses malignos. Sabe quando você vai para a delegacia, você tem um policial bom e um policial ruim, e faz aquele jogo todo em cima do criminoso? Ele tem essas coisas todas, e ele faz, viu, gente? E olha só, quando eu comecei a fazer isso, que eu coloquei na cabeça, eu vou fazer isso, eu acredito que esse é um dos projetos, ou é o meu projeto que o Senhor tem colocado para mim. Eu vejo até aqui, está escrito aqui na minha parede, eu imprimi a mensagem que ele mandou para mim: esqueça os seus projetos, viva os meus, pois eles são feitos para você. E eu pensei muito tempo perguntando para o pai, qual que é esse projeto? E é isso aqui, esse é o vaso, né? É esse. E é assim que você começa, vem a perseguição. Mas agora não vai, né? Ele não vai mais nesse negócio. Bom, eu só para responder essa pergunta, eu acho que eu durei muito tempo aqui falando isso. Então, para os novos, aqui está, tá? Vai estar aqui na história de Jesus.
e eu vou botar aqui os sonhos, se você quiser, em português, no seu caminho para o trabalho, etc. Você pode ver isso. Eu vou, então, fazer aqui, terminar, então, muita coisa sendo falada aqui pela nossa irmã Erin, pelo Senhor. Há uma coisa também, gente, os primeiros 200 sonhos, são 30 páginas alguns sonhos. 30 páginas? Ela diminuiu bastante aqui, né? Mas é muita coisa linda. Continuando aqui, então, aqui ela estava comprando um imóvel, eu vou continuar aqui, eles me deram um olhar e me disse que não se importavam com o que eu disse, e o Senhor explica aqui o que é essas coisas. Aqui está a nossa irmã tendo dificuldade, as pessoas não querendo ouvir ela no trabalho dela, ela continuando aqui. Infelizmente, temos muito poucos para escolher isso, porque ninguém mais se veste aqui. Então, ela fala aqui desse vestido, eu vou continuar aqui em frente, mas o Senhor explica depois sobre esse sonho. Ela não apenas estava se cansando, mas também estava se formando em algum programa de vestígio. Então, ela vê aqui as coisas acontecendo, o atendente fala, os acessórios que você quer vêm com o vestido que você quer vem com esses acessórios, ela não queria o acessório. Claro, tudo isso tem profecia em cima disso, né? Só o Senhor. E ela pede para o Senhor explicar o que é isso. E a mulher atendente não queria vender esse vestido de noivo para ela, porque vinha com esses acessórios, né? E acabou que esses acessórios desapareceram, né? Então ela pediu ajuda sobre isso aqui também. O segundo é um câncer terminal e descoberto. É um câncer terminal. Agora eu estou tentando lembrar aqui se a nossa irmã realmente teve um câncer ou se ela tem, eu sei que ela tem um tumor. Eu não sei se é a mesma coisa também. Eu sei que teve esse câncer aqui, o câncer é bem agressivo, e ela estava preocupada com isso, e o sonho terminou aqui, e ela falou, não, talvez seja melhor apenas viver e aproveitar o tempo que você tem. Você vai ver o que o senhor vai falar sobre esse câncer terminal, não tem nada disso novamente. Então, eu vou continuar aqui, ela dizendo que o inimigo parece estar ganhando essas guerras, e isso é tão irritante. Gente, eu tenho visto vários e vários alertas e as coisas que vêm acontecendo comigo. O senhor já tem falado, o inimigo está muito ativo, tá? Eu queria passar esse alerta para vocês nesse finalzinho de tempo. O inimigo está muito ativo. Ele está falando muito. E uma coisa que o inimigo faz, eu não sei se vocês sabem, ele dá sonho também, tá? Ele dá sonho, ele entra em você e ele te dá sonho. Muitas vezes eu tenho um sonho, eu acho que é ele, começa a pensar, fala, não é dele, não faz sentido nenhum, é o inimigo, ó. Né? Então, muito cuidado com isso. Uma das razões que ele faz isso, é claro, gente, é para enganar todos nós. Né? Ele dá um sonho, a gente grita, fala que é de Deus, e não é. Ontem à noite, eu tenho um exemplo assim, tive dois subsonhos que eu comecei a pensar, não faz sentido nenhum, não pode ser de Deus. Quando eu peço ao Senhor, e você sempre tem que fazer isso, pedir confirmação pelo Senhor, você pede confirmação para o Senhor, e às vezes a confirmação não vem. Olha só o que ele fez, eu vou dar um exemplo, tá? Porque às vezes eu tento fazer isso aqui nesse canal, eu até converso com as pessoas, quando você vem aqui nesse canal, dá exemplos concretos, porque muitas pessoas querem exemplos concretos, né? Teve uma pessoa que perguntou, né? Como é que eu sei que a igreja não é do Senhor? Quer dizer, se eu chegar em você e falar onde o Espírito Santo não está, quem vai ajudar uma pessoa nova sobre isso, né? Então, eu sempre procuro olhar exemplos concretos para dar para você. Então, deixa eu dar um exemplo um exemplo para você que já passou. Há uns 3 semanas atrás, tá? Eu tive esse sonho nas estrelas. Eu tenho esse Telegram e eu vi essas coisas acontecendo no Telegram, e do jeito que eu vi Júpiter, essas coisas tudo que eu não tenho muito estudo, eu não sou muito bom sobre isso, mas eu vi o Júpiter no Aquários, eu vi o Sol e a Lua, então pareceu realmente que o dia de transformação ia acontecer. O Senhor fala que está escrito nas estrelas, né? E antes de eu ter esse sonho de estrela, apareceu essa caveira, mostrando, não sei se o Senhor fala para o inimigo mostrar a cara antes de ele mostrar o sonho. Bom, qual é o final da história aqui? A final da história aqui é muito simples. Eu chegar aqui e falar, gente, isso aqui está acontecendo, espere isso acontecer. Aí o dia vem, passa e nada acontece. E agora? E agora? Era exatamente isso que o inimigo queria que eu fizesse aqui, como eu fiz no passado. Chegar, o Senhor falou isso pode acontecer, etc. Você então cria essa expectativa e não acontece. É exatamente isso que o inimigo queria que eu fizesse. Eu não fiz, porque eu pedi confirmação para o Senhor e não veio.
Não veio confirmação. Assim como outros sonhos também, que eu pedi confirmação para o Senhor e não veio confirmação. Não veio. Então, aqui é o que eu falo para vocês, esperem confirmação. Algumas vezes o Senhor dá 2 sonhos, um atrás do outro, um subsonho atrás do outro, né? Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado, muito cuidado com isso, tá? Eu já venho falando isso há muito tempo, e eu falei, e eu preguei, e eu fui pego, né? Vamos continuar aqui, então? Eu falo muito sobre isso porque é realmente uma parte do meu vaso, né, gente? Ser o sentinela e falar essas coisas, né? E eu, assim como nossa irmã está falando, eu sou realmente uma vítima das armas do inimigo. Me pegou várias vezes. Chega a cansar, viu, gente? Várias vezes. Mas o Senhor também conversa. Mas aí está, pede sabedoria para o Senhor, para você saber se a voz é dele ou do inimigo. Né? Continuando aqui, o nosso Senhor fala, embora a frustração não seja um pecado, o que você faz como resultado da frustração pode ser, é aqui que alguém que tem cuidado de obedecer aos meus mandamentos e leis podem cometer um erro. Zelo. O zelo pode levar você a cometer um erro do Senhor. Uma outra coisa também que eu não peguei aqui, um outro sonho, eu quero falar aqui só de passagem, é que a nossa irmã fez uma coisa, pensou alguma coisa, ela pediu desculpa ao Senhor, pediu desculpa do pecado, e falou, não, mas você só está pensando. Mas tem que tomar cuidado. A gente vai fazer esses estudos mais tarde do Senhor falando isso. Novamente, tá, gente? Cuidado com o erro da palavra, desculpa, o zelo. A igreja que eu vinha, a gente tinha, como é que fala aqui no Brasil? Aquelas pessoas que ficam na igreja, sentando as pessoas, cuidando das pessoas, esqueci o nome dessas pessoas, põe as pessoas na cadeira e ajuda o pastor, etc., aquelas coisas todas. O zelo dessa pessoa era tão grande que ele tirava pessoas da igreja, tiravam para fora da igreja. Era o zelo dessa pessoa. Aqui o Senhor está tocando nesse assunto aqui, é que alguém que tenha o cuidado de obedecer aos meus mandamentos e leis podem cometer um erro. Olha só, você entende que por enquanto essas ações não são fáceis, isso é frustrante porque você se sente incapaz de controlá-lo. Então, aqui está o Senhor, a nossa irmã começa a falar novamente aqui, e o Senhor em tom de desaprovação. A nossa irmã, ela é perfeitamente imperfeita, que maravilha, nossa irmã. Ela erra, né? Né? Então tem essas coisas conosco, né? Ela que começa a falar, ela tem um cachorro e também tem um porco espinho debaixo da casa dela, e ela queria que o cachorro entrasse com os porcos espinhos, virasse aquela bagunça. Um brigasse com o outro, um acabasse com o outro. O nosso irmão, o nosso Deus só falou, Erim. A gente começa a descuidar, não é isso? A gente começa a descuidar das nossas coisas, né? O Senhor aqui fala, assim diz o Senhor, bem, então você precisa de um Salvador, eu estou aqui, eu estou dentro de você. Aqui, por exemplo, isso aqui é outra tradução que eu faço no inglês, fala, eu estou em você, entendeu? Então, a tradução mais correta seria, eu estou dentro de você. Continuando aqui, essas situações não são resultados do pecado, eu estou ainda aqui e eu não estou calado. O Senhor continua, agora me dê esses porcos espinhos e o cachorro, e abrirei as portas aqui, e eles não serão mais um fardo. Isso aqui, ela tinha um porco espinho debaixo da casa dela, fazendo todo tipo de coisa, comendo a planta dela, etc. Ainda tinha esse outro cachorro em cima dela, e ela está pedindo ajuda para o Senhor. Então, ela fala aqui mais, o Senhor fala aqui, agora, tanque interno de pressão de poço em questão, ela tem uma fossa. Ela não é igual a nós, que tem uma privada conectada na cidade, ela tem uma fossa, e a fossa parece estar tendo problema de pressão. Ela achou que era o inimigo fazendo isso. O Senhor explica aqui, isso foi uma bênção, pois você não ignorou os avisos, você enfrentou a situação dele à cara. Às vezes, o meu povo se incomoda com as coisas e pensa que é resultado de orações não respondidas por mim. Né? Então tem esse negócio, bem, muitas vezes esse não é o caso, eles não me perguntam porque eles têm problemas com coisas quebradas. Então, o que o senhor está falando aqui é que às vezes as coisas acontecem, mas simplesmente porque acontecem. No caso dela, dessa fossa, desse tanque de pressão, simplesmente aconteceu porque a válvula está quebrada. Não foi porque ela pecou, não foi porque... E o senhor está explicando, muitas vezes é porque você tem uma coisa quebrada que precisa ser consertada, senão vai te dar mais problema para frente. É só isso que o senhor falou, né? O senhor continua, já lhe ocorreu que nem sempre se trata de sua fé, olha ele falando aqui,
a sua conveniência ou mesmo sua paciência sendo testada. Ou seja, foi uma coisa normal, a sua poça quebrou. Por exemplo, se eu sair aqui de casa, o pneu do carro está vazio. Mas por que está vazio? É uma coisa de fé, alguma coisa que eu fiz, algum pecado? Não, está vazio porque ele entrou um prego nele e vaziou. Então, nem sempre é uma questão de fé. Isso aqui que o senhor está falando aqui, talvez seja a respeito de uma coisa quebrada que precisa consertar. Há muitos por aí com problemas de coração. Eu coloquei uma linha separada aqui. Eu tenho aprendido isso com o Senhor no meu caminhar com Ele, tá, gente? Eu tenho aprendido isso no meu caminhar com Ele. Tudo é questão do coração. Tudo. O Senhor continua, eu não estou aqui para aqueles que estão com boa saúde. Um médico não faz bem em tratar aqueles que não estão doentes. O médico é necessário para aqueles que precisam de uma cura. Eu sou o bom médico, eu venho para curar os enfermos. Infelizmente, eu não sei porquê, a gente lê isso, a gente tem a teoria, mas na prática você vê que muitos irmãos não andam com outros irmãos porque simplesmente não gostam do que eles falam. E devia ser o contrário, porque é isso que o Senhor fala. Se você tem um irmão que está enfermo, que não está falando a coisa certa, etc, etc, é aí a hora que você fica com ele. Mas a gente não faz isso, ponto final, tá? Eu não vou vir aqui falar isso, simplesmente não faz isso, ponto final, tá? Eu já estou com esse canal há muito, muito, muito tempo e tem muitos que não andam comigo mais porque não concordam com o que eu falo. Isso vai em contrário com o que está aqui. O Asir João está doente, falando besteira. Aí que você fica comigo, orando por mim? Não é verdade? É claro que é. Você vai ser enviado para os enfermos, não para aqueles que estão com boa saúde. A gente sabe disso, mas a prática é muito diferente, viu, gente? É muito, muito diferente. Todos nós somos humanos, todos nós pecamos e há essa tendência mesmo da gente ficar com aqueles que a gente, né? É ser humano, né? O Senhor continua bem assim. Nesse momento, você está sendo chamada para orar pelos perdidos. Fale quando eu te amo, pois, por enquanto, seja paciente. Por enquanto, trabalho através de você para os meus propósitos. Você é o vaso na mão dele. Continuando, o Senhor fala, agora eu sei que muitas vezes essas não são pessoas com quem você deseja jantar ou socializar, mas há uma razão pela qual eu tenho chamado eles. Entendeu? Enquanto alguns são maus, alguns são bons, o Senhor diz. Embora às vezes você os conheça pelas suas palavras, geralmente você pode conhecê-los por suas ações. E nós vamos ser enviados a pessoas, a lugares, a situações, gente, que você simplesmente não quer. Mas, João, como é que você sabe disso? É porque ele fez a pergunta para nossa irmã aqui. 2 vezes ele fez a pergunta e depois ele pediu a confirmação. Se eu te enviar a certos lugares, você vai? Responde para ele, você vai? Continuando aqui, Jesus fala bem, esses são vocais às vezes. Continuando, o Senhor fala, ele foi medido e tem um problema de coração. Esse problema de coração não é dor, não, tá, gente? Ele tinha esse problema também, mas ele era uma pessoa muito egoísta e cruel, e o Senhor removeu essa pessoa da casa da nossa irmã Erin. O Senhor continua aqui, eu sei que é difícil agora, porque você se sente mais como um dispositivo de medição para o reino do céu, do que um vaso de água viva para curar os perdidos e desanimados. No entanto, tudo isso vai mudar e sim, Erin, em sua vida. Agora você tem um assunto que está pensando muito em seu coração. Nosso tempo já está passando rapidamente. Olha só, eu tento resumir as coisas, mas mesmo assim, isso acontece. O nosso Senhor falou, Erin, este é um pensamento direto do inimigo. Olha só, gente, o que eu já acabei de fazer isso aqui. Pensamentos que nós temos pode vir do inimigo, tá, gente? Principalmente, o Senhor falou, se você está ouvindo ele. E como é que eu ouvo ele, né? Essas perguntas, como eu te falei, eu gosto de ser prático nas coisas, para ajudar os irmãos ao redor do mundo. Você ouve o inimigo de diversas formas. Em todos os lugares o inimigo pode usar. Em até música, em amigos, em filmes. Quanto mais você for lá procurar, você vai achar, viu?
Quanto mais você for lá procurar, você vai achar. O Senhor fala aqui, em você ter uma morte espiritual, você não me ouviria mais e teria rejeitado tudo o que há de bom em você. Isso aqui ela estava pensando que ela tinha uma morte natural, que ela tinha algum problema. O Senhor já falou várias vezes, se você tivesse problemas, eu não estaria aqui conversando com você, né? O inimigo põe isso em você sempre, que você não vale nada, você não vale nada, etc, etc, etc. Você é extremamente valioso para o Senhor. Ele fez tudo por você. Ele fez tudo por você, você é valioso por ele. Não deixe o inimigo vir nos seus ouvidos e falar que você não tem valor. Isso não é a verdade. Isso nunca foi verdade. O Senhor continua aqui, bem arinha aqui, estou eu estou bem aqui. Vamos eliminar completamente essa interpretação comum dos sonhos. Sonhos como esses são bons para aqueles que não estão andando plenamente no caminho que eu tenho escolhido para eles. Isso já foi falado muitas vezes aqui. O Senhor tem um caminho, um propósito para cada um de vocês. Vocês só têm que saber qual é esse propósito que o Senhor tem para você. Né, gente? Ele não chamou 144 mil para um outro aqui, outro sem propósito. O Senhor tem propósito para cada um de vocês, amados. Continuando, o Senhor fala que estes são frequentemente usados como alertas para que eles façam uma mudança. Este não é o seu caso, eu tenho lhe falado que abri um caminho para você, você está no caminho que eu tenho escolhido para você, aqui é o melhor lugar de você estar, amado. No caminho que ele escolheu para você. Você é minha, se você não fosse, você ouviria a minha voz? Então, qual é a resposta? Então, é claro, se ela não era dele, ela não ia ouvir a voz dele. Deixa eu ver aqui, está quase acabando, acho que eu vou acabar no tempo certo. O Senhor fala, ela fala, será que estou realmente doente? E este é o meu aviso de 7 dias. Aviso de 7 dias, porque ela teve esse sonho desse terminal, né? Então, continuando aqui, o Senhor fala, uau, isso é muito sombrio. Então, no final, o Senhor continua, olha, eu estou dentro de você, eu estou com você. Você tem sinais de alerta sobre o meu medidor de poço. Antigamente, isso seria como um balde e manivela e a corda para trazer água fresca. O Senhor está explicando aqui. Isso significa que o tanque precisa ser consertado para que você possa continuar trazendo água para a sua casa. Então, ela falou, o seu tanque está quebrado, porque quebrou. Conserta! O Senhor continua, você não ignorou esses sinais, ela não ignorou, porque ela viu o negócio quebrando, ela ligou para consertar, né? Quer dizer, ela não ignorou o sinal. Esse sinal era um sinal muito óbvio de problemas ocorrendo, que precisa ser consertados, evitando problemas no futuro. O Senhor continua, quanto ao porco espinho, é aquele sonho negativo debaixo da casa dela, este é um mau vaso de destruição que vem na escuridão de noite para tirar a vida. Depois há o cão, não é o cão que é o problema, são os donos perversos, eles são enganadores. O Senhor continua agora, você sabe que está doente, você tem os sinais que eu tenho lhe falado. Um especialista irá vê-la e dar-lhe informação com base no seu entendimento. Você tem algo que ela precisa para pesquisar, pois ela não está totalmente familiarizada com isso. O Senhor está dando mais dica aqui para a vida dela. O sono dela será perturbado e ela entrará em contato com você e depois como virá a seguir. O especialista que está ajudando ela com a doença dela. Lembre-se, o Senhor fala que o inimigo deseja a sua morte. Não se enganem com isso, meus amados. Não se enganem com isso, o inimigo deseja a sua morte. Ele gosta do medo e dos atrasos que você está passando aqui. Há atrasos para os milhões daqueles que precisam de outros tratamentos agora, além disso aí, né? Dessa doença aí. Não tenha medo, Erin, eu estou com você. A sua vida está prestes a mudar. A sua vida, meus amados, estão prestes a mudar. O que é esse prestes? Ninguém sabe, né? Eu não tenho te abandonado, o Senhor continua, tudo o que eu permitir e tudo que eu te levar, ainda maior será a sua recompensa. Não tenha medo, pois eu não vou deixar você, eu estou com você. Eu sou o bom médico. Meus amados, eu sou um bom médico, como vocês também são médicos. Não se afastem dos enfermos, por favor. Continuando, o Senhor fala aqui, assim, no entanto, assim agora, onde quer que eu a envie, você é tratada de forma irracional por muitos, pois os corações se tornaram como pedra.
Você está vendo um aumento nas atividades ímpias ao seu redor, cada vez menos e menos pessoas gentis, porque eles estão silenciados em medo. E eu já falei aqui várias e várias coisas, várias e várias vezes. Amados pastores, vocês são pastores, sejam gentis. O Senhor já falou isso tantas vezes. As pessoas cada vez estão ficando menos gentis. Eu tive um irmão que mandou um sonho para mim, dizendo as pessoas virando coração de pedra. É verdade, já está na Bíblia, o Senhor está falando isso aqui. Agora, o médico que você vai encontrar precisa de um milagre, você é o vaso que eu vou usar. Então, o Senhor já está usando a nossa irmã aqui em várias coisas. O Senhor termina aqui falando, entrega a sua vida e o seu coração, entrega a sua vida a mim e o seu coração da fé. O seu coração é o centro disso, o seu coração é a fonte de água vivente. Tudo é do coração, amados. Tudo é do coração. A água vivente refresca aqueles que têm sede, e o Senhor continua alegre, Serinha, eu te amo, você não está quebrada, isso não é terminal, eu estou com você, o meu amor por você é eterno e não tem fim.